A Polícia Civil da Paraíba vem passando por transformações nos últimos tempos, sobretudo no que diz respeito à autonomia administrativa e financeira. É uma polícia considerada uma das mais eficazes do Brasil e tem um alto nível de resolução dos casos investigados. Mas também há problemas a serem resolvidos, como questão salarial, estrutura de algumas delegacias pelo interior, e a Bafafá TV abre esse debate e pretende contribuir com esse debate entrevistando os candidatos à presidência da Associação dos Policiais da Paraíba, cuja eleição acontece no próximo dia 8 de abril. Hoje eu recebo aqui Josinaldo Aureliano, candidato a presidente da ASPOL pela Chapa 2. Josinaldo, o que é que te leva a enfrentar esse desafio? O que é que a Chapa 2 tem a propor para a categoria? Augusto, primeiro, boa tarde para você, né? Dizer que é uma honra estar aqui, me permitindo ser entrevistado por você. A gente realmente quer contribuir para a segurança pública da Paraíba, para a Polícia Civil da Paraíba, e a gente vem trazendo algumas propostas, de fato, para que a gente possa solucionar algumas questões que não foram resolvidas ao longo dos anos por nossa categoria, né? A Associação dos Policiais Civis, a ASPOL, é a maior entidade representativa do Estado em relação aos policiais civis da Paraíba. E por isso a sua importância no processo decisório da política que afeta questões salariais e de estrutura de trabalho da Polícia Civil. Então, essa eleição é um momento realmente muito importante, é um momento de evolução e de transformação, e todos os policiais civis precisam estar atentos a esse processo, né? E se colocar nessa condição de presidente é justamente para emprestar um pouco da minha inteligência, um pouco do meu tempo, um pouco da minha sensibilidade e da minha identidade enquanto categoria investigativa da Polícia Civil da Paraíba, para que a gente possa encontrar melhores caminhos para poder trilhar e, no final, alcançar aquilo que todos os policiais e as policiais almejam no Estado. Certo. Recentemente foi aprovado pelo governo do Estado um PCCR da Polícia Civil, né? O que a gente percebe no âmbito da categoria é que ele não foi muito satisfatório, não atendeu muito aos desejos da categoria. Esse é um dos pontos que você pretende debater com a gestão atual da Polícia Civil? Sim, olha só, não dá para falar do PCCR se a gente não fizer um resgate histórico da Polícia Civil. A partir de 2011, começou uma disparidade salarial. Algumas categorias foram atendidas pelo governo do Estado e os policiais civis, agentes, escrivães, motoristas, eles ficaram à deriva do processo, né? Eles não foram atendidos. Uma categoria foi promovida, de certa forma, falando rasteiramente, foi atendida no seu pleito do ponto de vista salarial, e nós recebemos um percentual de aumento que nos deixou aquém nesse processo. Então, a gente precisa tratar da reparação salarial constantemente. Reparação salarial que diverge de recomposição salarial. Recomposição salarial, quando a gente fala de recomposição salarial, a gente está falando das perdas anuais. Por conta da inflação, enfim. E aí o governo do Estado, é dever do Estado fazer essa correção para que o policial civil recupere o seu poder econômico perdido naquele ano. E reparação salarial, quando a gente fala de reparação salarial, a gente fala das perdas históricas, né? Aí o que é que isso tem a ver com o PCCR? O PCCR foi aprovado recentemente e, no entanto, melhorou do ponto de vista de estrutura, começou a estabelecer determinados níveis e subníveis, mas, no entanto, aquilo que se refere a melhorias salariais, a reconhecimento do policial civil na sua complexidade, na sua cientificidade, né, na sua capacidade de resolução das investigações, né, de crimes. Isso não foi atendido por parte do governo do Estado. E aí, esse PCCR, eu costumo dizer que é um PCCR falho, e por que não dizer realmente um PCCR aleijado, porque, de fato, aquilo que se refere ao reconhecimento, à valorização do policial, não passou pelo governo do Estado, e isso tem tudo a ver com quem está fazendo a direção da ASPOL. Ok, você tem circulado aí pelas delegacias, até do interior também. Qual é o diagnóstico? O que é que você tem visto aí pelo interior em relação às delegacias, a questão estrutural das delegacias no interior? Viajar pelo interior, manter contato com o policial civil no interior da Paraíba, traz esse norte para a gente referente à estrutura das delegacias, das unidades de trabalho, além de outras demandas que são bem cruentas, né? Uma dessas demandas bem cruentas é justamente esse fato dos policiais, vários policiais, terem
tempo de serviço para se aposentar e não pode se aposentar porque tem perdas no seu salário e porque não tem um subsídio que garanta essa aposentadoria, nesse sentido. Mas em relação às estruturas de trabalho, há uma grande contrariedade, vamos dizer assim, há uma grande contradição. Enquanto algumas especializadas têm uma determinada estrutura de trabalho, quanto mais a gente avança para o interior, essa estrutura fica a desejar. Se a gente observar, são policiais que muitas das vezes trabalham com coletes vencidos, são delegacias que sequer têm um banheiro que promova a diferença de gênero, por exemplo, porque você sabe que existem policiais mulheres, policiais masculinos, né? E, no entanto, eles não têm as mulheres sequer têm essa possibilidade da sua higiene pessoal nesse contexto, né? Então, falta estrutura de trabalho em relação aos recursos tecnológicos, falta recurso de trabalho em relação à resolução das investigações em si, falta estrutura de trabalho quando a gente se refere ao recurso humano, à falta de policiais. Recentemente, nós tivemos aí nova turma sendo chamada para o curso de formação na Cadepol, né? Desde já, a gente parabeniza a todos que chegaram até aqui, mas ainda assim, se a gente for olhar também uma lei de 2011 que se estabeleceu um quantitativo, a gente percebe que há um número reduzido ainda de policiais que não atende aquilo que a sociedade paraibana precisa para resolver os casos de criminalidade no Estado. Certo. Apesar de toda essa problemática que você já falou aí, de salarial, de estrutura e tal, você reconhece que a Polícia Civil da Paraíba ela é uma das melhores do país? Sim. Apesar disso tudo, é uma das melhores do país. E aí a gente pode até ficar pensando, e como isso ocorre, né? Falta de estrutura, não tem o recurso que necessita, não tem um equipamento informático adequado, não tem uma padronização do trabalho, a depender desses recursos que faltam, né? Mas qual é o ponto-chave dessa Polícia Civil? Aquele que faz funcionar toda essa engrenagem da segurança pública na Paraíba. E a gente não pode deixar de falar que é justamente o servidor policial. Servidor policial de nível superior, que possui uma atividade complexa no seu desempenhar, que se esforça, se informa e se forma, mesmo sem a estrutura e mesmo sem o reconhecimento do governo do Estado, né? E busca realmente essa formação e essa qualificação para prestar o melhor serviço nas delegacias, nas unidades policiais da Paraíba e prestar um bom serviço de segurança pública à sociedade. Certo. Em relação a isso, qual é a proposta que a Chapa 2 tem em relação a essa questão salarial, essa outra questão também da infraestrutura? Que proposta você pretende levantar para melhorar essa situação? Augusto, a gente não pode falar dessa perspectiva, de todas essas perspectivas, se a gente não tocar num ponto-chave, né? O processo decisório, todo o processo decisório que influi na vida do policial civil, da policial civil, a gente passa pela política, né? Pela vontade de quem faz a política no estado da Paraíba. Não tem como, né? A gente vai sim tentar mudar esse método. A atual direção da ASPOL, ela apostou num determinado método de dialogar, mas, no entanto, quando vai para o processo decisório sempre é favorável ao governo e nunca tem sido favorável à categoria. Então a gente precisa reavaliar, reanalisar esse método, que eu entendo, são mais de 9 anos de continuidade de um trabalho que a categoria sim depositou sua confiança, depositou a sua credibilidade e deixou que a direção da ASPOL fizesse a sua gestão, mas, no entanto, não trouxe aqueles resultados que a gente esperava, né? Então, dentro desse sentido, uma proposta que a gente vai trazer é justamente apostar insistentemente, veementemente nessa questão do subsídio. Se o subsídio passar hoje, ainda assim todos os policiais civis, todas as mulheres, todos os homens da Polícia Civil terão perdas ainda no seu salário. Então a gente tem que forçar uma mesa de diálogo, uma mesa constante e permanente de diálogo com o governo do Estado, mas não ficar apenas nesse diálogo constante. A gente precisa pressionar o governo do Estado para que ele se sensibilize e apresente uma proposta real e concreta para a categoria. Como vai ser essa proposta real e concreta para a categoria? Aí a gente vai discutir e vai tentar entender junto com o governo do Estado como vai ser essa proposta, como vai ser essa proposta real e concreta. Se ele vem sinalizar diretamente para a categoria, dizer o que precisa ser feito, né? Se ele vai, de alguma forma, assinar algum termo de compromisso. As eleições são dia 8 de abril. Se a gente vence essas eleições, a gente já assume no dia 1º de junho, Augusto. Dia 1º de junho. E sabe o que isso significa? Significa que ainda é ano eleitoral.
Nós estamos em ano eleitoral. E aí nós vamos esperar que o governador termine a sua gestão de forma tranquila, de forma confortável, porque está muito confortável para ele em relação à nossa categoria, porque ele vai querer eleger os seus políticos nos municípios, inclusive na capital. A gente precisa entender esse contexto, né? A gente precisa realmente forçar uma mesa de diálogo com o governo do estado, a partir sim desse momento, que é uma disputa eleitoral, para a gente apresentar o nosso corpo de propostas e dentro desse corpo de propostas, veementemente está essa questão do subsídio, incorporando essas perdas salariais que eu falei anteriormente, da reparação salarial, junto com as recomposições salariais, com o devido estudo, apresentando de forma muito tranquila, e que ele se sensibilize e acate essa incorporação e, na sequência, o subsídio. Uma das queixas que eu tenho percebido, eu como policial civil também, como escrivão de polícia civil, é que a categoria se queixa que algumas decisões tomadas em assembleia, elas tomam certa decisão ali numa assembleia e quando vai para o governo, a ASPOL age de outra forma. Nessa gestão, sendo eleito, a categoria terá autonomia de decisão? Totalmente, até porque, Augusto, o nosso estatuto reza a soberania das decisões das assembleias. Não poderia ser diferente, né? Se a gente tem uma categoria, tem uma assembleia que decide por um determinado ponto e o presidente, a direção, decidir por outro caminho, está de forma muito flagrante, atacando diretamente o estatuto e a categoria. Agora, eu não quero ficar só nesse ponto, nessa questão pontual, que inclusive nos grupos de WhatsApp, nas mídias digitais, tem gerado muitas celeumas. A gente tem que avançar. E como é que a gente avança nesse ponto? Incluindo cada vez mais o policial. A gente precisa incluir o policial, sabe? A gente precisa ter uma ouvida atenta ao policial. E isso tem tudo a ver com essas decisões das assembleias, tá entendendo? Então, quando a gente diz que escuta o policial e que a gente apenas vai procurá-lo num período eleitoral ou naquele período que lhe interessa, essa ouvida fica comprometida, né? Se o policial falar da sua estrutura de trabalho do interior e não é atendido, essa ouvida fica comprometida. Se o policial é transferido sem uma justificativa plausível, fora do que a lei regra, e chega para a ASPOL e não é atendido, essa ouvida fica comprometida. Só mais um exemplo. Recentemente, houve uma transferência em massa de 2023 para o início de 2024. Eu não vi nenhum posicionamento coletivo do ponto de vista da ASPOL. E aí eu não vou ser leviano, eu acredito sim que houve algum posicionamento em casos pontuais, de forma particular e individual. Fazer às vezes de um determinado policial ou de um outro policial que procura e pede que faça uma fala junto à delegacia geral. Mas eu pergunto, isso gera alguma segurança coletiva? A direção da ASPOL precisa agir no sentido de gerar segurança coletiva, que esses policiais eles não sejam transferidos ao bel prazer, sabe? E infringindo inclusive a lei nesse contexto, né? Então, dentro desse contexto de incluir o policial, a gente está com a proposta da reforma do estatuto também. E aí cabe a gente fazer uma certa diferença. Existem coisas que a direção da ASPOL não pode fazer sem a participação do governo do estado. Mas existem coisas que a direção da ASPOL pode fazer sem a participação do governo do estado e sem a participação da delegacia geral. Por exemplo, um dos exemplos é esse da inclusão do policial civil. A incluir o policial civil, nessa perspectiva, a gente tem uma das propostas alterar o estatuto para reduzir o tempo de voto do policial de 6 meses para 3 meses, para que ele possa participar do processo decisório de escolha da direção da ASPOL e reduzir de 2 anos para 1 ano, para que ele possa compor uma chapa representativa. Porque a gente entende que todo policial civil, de Cajazeiras a Cabedelo, tem competência o suficiente para representar sua categoria e não pode ser um privilégio restrito de um grupo que quer se perpetuar na direção da ASPOL por 9 anos e querer um cheque assinado em branco para poder fazer e, no final, descumprir as decisões de assembleia. Não pode ser dessa forma. Ok, a questão do lazer, que o policial reclama muito também, e eu tenho acompanhado esses grupos de WhatsApp que você fala aí, e eu percebo também uma reclamação que a gente não tem uma sede própria, um ambiente próprio para um lazer e tal. Isso também faz parte da proposta da chapa. Como é que você pretende lidar com isso, com o governo ou com a delegacia geral? Essa é uma das pautas unânimes também quando a gente conversa com os policiais. E
desde o que entra agora na polícia até aqueles que são mais antigos, né? O Ministério Público tem seu local de encontro e recreação. Polícia Militar tem seu local de encontro e recreação, né? No entanto, a Aspol não tem esse espaço. Primeiro, não tem sede própria, nós funcionamos num prédio, que eu acho que é uma boa localização, eu acho que eu não tenho nada do que falar sobre isso. E eu aproveito para dizer também que tudo aquilo que foi acertado, foi assertivo, a gente vai manter, né? Agora a gente vai retomar os caminhos daquilo que precisa ser consertado, né? Mas voltando à questão da sede própria, a gente precisa batalhar nessa perspectiva, é algo que é a médio e longo prazo, mas para agora a gente pode lançar os fundamentos disso aí, né? Fazer uma caixa, economizar, sensibilizar os policiais, fazer uma campanha de doações, enfim, existem meios e estratégias que a gente pode fazer para gerar um fundo adequado e no final lançar os fundamentos para a nossa sede própria e um local sim de recreação. Ok, Aureliano, tem algum outro ponto que você desejaria destacar na sua carta proposta, esclarecer para a categoria? Olha só, a gente vai batalhar em dois sentidos. A gente vai batalhar em dois sentidos, junto com os policiais civis, junto com a categoria. E a gente sabe, e aí tem um ponto muito importante que a gente precisa levantar, que é a perspectiva da união. A perspectiva da união. A Polícia Civil, ela é feita de forma plural, vários pensamentos, mas existe uma coisa que nos unifica, existe uma coisa que nos identifica, que é justamente a nossa valorização enquanto policiais civis capazes de solucionar os problemas, de solucionar crimes, né? De resolver essa perspectiva investigativa no estado da Paraíba, oferecendo sempre o melhor trabalho à sociedade civil da Paraíba, né? Então, a nossa perspectiva é primeiro, muitos dos policiais que a gente aborda, eles dizem, eu me deixei de associar porque eu não tenho mais confiança, eu não tenho mais credibilidade em estar nessa entidade, né? E a gente precisa resgatar essa confiança e essa credibilidade dos policiais. E como é que a gente vai resgatar essa segurança e essa credibilidade dos policiais? É um toque de mágica? Não, é um processo de construção, porque a gente está tratando das subjetividades das pessoas. A gente não pode estar manipulando as pessoas. É a subjetividade das pessoas. E como é que a gente vai trabalhar com a subjetividade das pessoas? Primeiro, respeitando essas subjetividades. Depois, tentando tirar cada um do isolamento. Existe um isolamento institucional. Faz quanto tempo, Augusto, que a gente se encontra? E esse isolamento é um isolamento proposital dessa engrenagem de fazer governo, de fazer segurança pública. Aqueles que comandam essa estrutura interessam, eles são favorecidos nesse contexto. Quanto menos informação, quanto menos formação, mais fácil de manipular, mais fácil de restringir direitos, né? Então, tratar com a subjetividade da pessoa, primeiro a gente vai tentar tirar ela do isolamento, né? E tirar ela do isolamento é reconhecer primeiro a realidade delas, em que contexto ela está inserida no interior da Paraíba, em que contexto ela está inserida numa especializada, em que contexto ela está inserida na delegacia geral. E o processo de valorização ele vai acontecer naturalmente, porque nenhum processo de mudança é um toque de mágica, tem uma fórmula mágica, mas ele parte de cada um e de cada uma dos policiais civis da Paraíba. E todos os policiais, todas as policiais são importantes nesse processo, independente da sua subjetividade, independente das suas preferências fora da Polícia Civil. Eu conversei aqui com Josinaldo Aureliano, candidato da Chapa 2, a Chapa da Mudança, da eleição da Associação dos Policiais Civis da Paraíba. Josinaldo, obrigado pela entrevista. Quer acrescentar mais alguma coisa aí? Vamos lá. Augusto, por fim, te atrapalhando um pouco, por fim eu quero dizer o seguinte: eu quero pedir muito o seu voto, sabe? Policial civil da Paraíba, a mulher policial, o homem policial, eu quero pedir muito o seu voto. Mas por quê? Porque eu vou ter algum privilégio na direção da Aspol? Não teremos privilégios na direção da Aspol. Nós temos, na verdade, perdas no salário, inclusive. Mas eu sei onde o sapato está apertando em mim, enquanto policial civil da Paraíba. E é unânime. Talvez, inclusive, existam policiais que não vão votar na Chapa 2. Mas uma coisa é fato, você sabe aonde o seu sapato está apertando. As contas no final do mês não estão fechando. As contas no final do mês não estão fechando. E aí vai caber cada um policial
buscar pela sua inteligência, por sua análise crítica e fazer uma grande diferença, uma grande análise e se perguntar, vale a pena apostar em mais 3 anos daquilo que trouxe um resultado na perspectiva apenas de promoções, que são legítimas de direitos, e de manipulações no que se refere às horas extras, que inclusive é um problema a ser enfrentado em relação à ajuda de custos, onde muitos policiais já estão tendo perdas, né, nesse processo aí, está gerando um processo desigual, sem isonomia, e muitos estão sofrendo, né? Então, dentro desse contexto, eu quero pedir esse voto, quero pedir realmente o seu apoio, mas não por mim, não na perspectiva de autopromoção, não na perspectiva particular e individual, mas nessa perspectiva de fazer diferente, de não trair a categoria, de seguir as decisões das assembleias e de estabelecer o método realmente que gera a pressão devida nos governos para trazer as melhorias e a valorização que a categoria investigativa da Polícia Civil aqui na Paraíba precisa. Ok, estão aí as considerações finais de Josinaldo Aureliano e, mais uma vez, boa sorte. Eleição no dia 8 de abril, para toda a Paraíba, né? Toda a Paraíba vai ter urnas na capital, João Pessoa, vai ficar na Central de Polícia, em Campina Grande, na Central de Polícia de Campina Grande e na Regional de Patos. Nós solicitamos, junto à direção da ASPOL, junto à direção da ASPOL, e encaminhamos também para a Comissão Eleitoral a ampliação de urnas, justamente para que inclua mais policiais nesse processo decisório e que a decisão dos policiais seja respeitada. Infelizmente, já foi indeferido, né? Eu não sei com qual intenção se indefere um pleito desse, né? É muito complicado realmente de um policial vir de Cajazeiras para exercer o seu direito ou em Patos, ou em Campina Grande, ou em João Pessoa. Mas enfim, e aí eu já peço também que todos os policiais façam um esforço, façam valer a sua vontade, façam o esforço para votar ou em Patos, em Campina Grande, em João Pessoa, não deixe de votar. Esse momento é muito importante.